Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês a história do mágico e do mago. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Praça da Sé, São Paulo. O jovem de roupas pretas, camisa aberta e maquiagem negra nos olhos sabe que naquele momento a multidão à sua volta está torcendo para que tudo dê errado e eles tenham uma bela história de desgraça para contar. Sobre um idiota, avendado, metido a mágico, que foi parar no hospital. Ele respira fundo e se concentra no truque que vai executar. Afinal, se der errado, ele realmente pode parar no hospital. A imensa cruz em X está deitada no chão. Ele caminha e se deita sobre ela. Seus assistentes se aproximam e, com o auxílio de pesadas marretas, começam a pregá-lo com grossos pregos, que fazem jorrar o sangue falso de suas mãos. Seu rosto se contorce como se suportasse uma dor lancinante em silêncio. A plateia se admira, pois a visão de alguém sendo crucificado tem sempre um apelo forte. Seus assistentes levantam a cruz do chão e a colocam em pé. O ato contínuo a cobre como um grosso manto, um pano negro, apenas por intuito de truque. Alguns instantes depois, eles removem o pano e pronto. Não há mais ninguém ali. A plateia se admira com o truque e fica ainda mais admirada quando, educadamente, o jovem pede licença e abre passagem pela atônita plateia, voltando ao lado da cruz e exibindo as mãos com um ferimento em cada palma. A multidão explode em aplausos, com exceção de um único homem de expressão séria que observa tudo sem se emocionar com o truque. De certa forma, ele lamenta a má sorte do jovem mágico. A fama era cada vez mais inebriante e mais deliciosa. O aplauso do público, fascinado com os truques, incapaz de conceber como aquele rapaz era capaz de realizar tantos atos pródigos. Aquilo era melhor que tudo. E foi com aquela sensação que ele entrou no camarim e se jogou em um pequeno sofá, completamente exausto. Aliás, precisava lembrar a sua secretária de comprar mais daqueles suplementos vitamínicos. Ele estava cada dia mais cansado. Talvez ele devesse ir no médico. Está começando. Você está cada vez mais cansado, não é? Ele sentiu o coração quase pular pela boca com o susto. O velho surgira por detrás de uma das araras onde suas fantasias ficavam penduradas. A cada dia, o ídolo vai cobrar um pouco mais do que lhe deu, até que ele corroa completamente a sua alma. Merda, ele pensou. Como esse velho entrou aqui? E como ele sabe da estátua? E ele não pode ser dado ou jogado fora. Ele só aceita ser roubado, que, aliás, foi o jeito que você o tirou de mim. A expressão do jovem se encheu de ódio. Sai daqui, velho filha da puta. Eu não roubei merda nenhuma de você, nem de ninguém. O velho sorriu. Fique tranquilo. Eu não vim aqui para tentar recuperar o ídolo. Ele se dirigiu para a porta do camarim e, ao sair, disse para o jovem: Eu só vim te agradecer. E assim, o velho se foi. Na verdade, ele não mentiu para mim. Na verdade, ele não mentiu para o velho quando disse que não havia roubado nada. Ele receptara o que um de seus assistentes roubou. Ser mágico de rua não é uma carreira que pague bem. E ao contrário do que os Beatles dizem, amor não é tudo que você precisa na vida. Então, eles roubavam, receptavam e revendiam coisas roubadas. Ele mesmo não sabia por que mantivera aquela estátua horrorosa consigo. Tem sempre um imbecil disposto a comprar objetos de artes, por mais impossível que seja enxergar arte numa estátua que mais parecia um hipopótamo sentado com boca aberta, numa gargalhada cheia de dentes pontiagudos. O fato é que não apenas ficou com o ídolo, como ainda tratou de escondê-lo o melhor que pôde. Coincidência ou não, foi nessa época que a boa sorte começou a soprar para o seu lado. Ele viu um aparelho de TV que estava exposto numa loja das Casas Bahia. O tal americano que fazia mágica no meio da rua. Mas não truques bobos. Truques elaborados.
Ele pirou no visual. Nada daquela coisa de capa e cartola. Uma roupa preta em um estilo gótico, uma maquiagem estranha. Ele tinha certeza que ninguém no Brasil estava fazendo aquilo, e que todos iam adorar se ele fizesse. E foi o que fez. 2 anos depois, lá estava ele. Não dormia mais em quartos de pensões, muito menos em bancos de praça. Morava num flat na região dos Jardins. Estava rico, famoso. Recebera até um convite para as Ilhas de Caras. Mas fora obrigado a recusar o convite. Seu físico estava cada dia pior. Tivera de começar a se apresentar de camisa fechada. Estava cada dia mais magro, mais cansado. Precisava fazer alguma coisa. O velho não se surpreendeu ao olhar a tela do porteiro eletrônico e ver que o rapaz estava em sua porta. Era normal. Um padrão que se repetia, mostrando que a humanidade sabia como insistir nos erros. Apertou o botão que destravou a tranca eletrônica e deixou o visitante subir. O rapaz foi bastante direto. O ídolo. É ele que está me matando, não é? O velho apenas concordou com a cabeça. Eu lhe avisei que ele iria consumi-lo aos poucos. Não só o seu corpo, mas a sua alma. Vendo o olhar de desespero do jovem, o velho foi direto. Eu já respondi a sua pergunta na primeira vez que nos vimos. Você só pode se livrar dele se alguém roubá-lo de você. O jovem encolheu-se em desespero, mudo sobre o sofá da sala do velho. Pelo seu desespero, vejo que você já procurou os médicos e eles não acharam nada de errado em você. O jovem continuou mudo, olhando fixamente para a frente. Estava morrendo e não sabia o que dizer. Eu não posso fazer mais nada por você, jovem, a não ser lhe desejar que tenha a mesma sorte de alguém que o roube de você. O jovem, nessa hora, levantou-se de sopetão. Ele já sabia o que fazer. Dirigiu-se para a porta, sem sequer se despedir do velho. Limitou-se a apertar o botão que abria a porta. O jovem saiu e o velho ficou sozinho. Estava realmente feliz. Seus planos estavam muito próximos da conclusão. Ele sairia vitorioso. Havia muitas coisas que ele não contou ao jovem mágico. A primeira delas era que enquanto o mágico nada sabia, perdido num labirinto de sombras, ele era um mago, e o seu conhecimento era sua maior arma. Ele estudara a história do ídolo. Ostergoth, o mercador de almas, fora adorado como um deus quando a humanidade ainda era jovem. Mas este, como todo mercador, só trabalhava com trocas. Ele trazia incrível sorte, mas exigia em troca coisas preciosas. Nos tempos e lugares onde era cultuado, sacrifícios de sangue eram realizados. Com o tempo, a civilização deixou para trás os sacrifícios e o ídolo passou por várias mãos e trouxe muita sorte, sempre paga com desgraça e tristeza. Mas o ser humano sempre acredita que o mal só acontece aos outros. Então, lá ia o ídolo para novas mãos gananciosas, repetir a mesma história. Como toda força maligna, trapaceia em suas negociações. O velho soube disso ao estudar a sua história, e quando roubou de seu dono anterior, sabia o que ia pedir para ser bem-sucedido naquele jogo. Onde muitos pediram riqueza, ele pediu conhecimento, e usou esse conhecimento para fazer a riqueza. Claro que logo o ídolo começou a se alimentar do mago, mas ele já estava pronto para aquilo, e havia preparado um caminho de quem roubaria o ídolo dele muito antes de se envolver com o mercador. Anos antes de roubar o ídolo, ele hipnotizou uma criança, um menino morador da rua, para que um dia viesse procurá-lo no futuro, para que viesse roubá-lo. Fez isso porque sabia que se tentassem falar qualquer coisa para desfazer o pacto, depois de selado, a fúria cairia sobre ele. Era um detalhe importante que o jovem mágico não sabia, mas o mago sabia. Não há honra entre ladrões. O jovem mágico colocou o ídolo bem à vista, sobre um aparador da sala de jantar do hotel, onde estava hospedado, e que possuía uma casa de shows onde ele estava apresentando. O ato seguinte foi conversar com um de seus assistentes, o mesmo que roubou o ídolo antes. Olha, você sempre foi muito gente fina comigo, então eu também vou ser legal com você. Naquela estátua, tem um papel escondido com os números e senhas das minhas contas no Brasil e no exterior.
Se acontecer alguma coisa comigo, fique com ele para você. É melhor do que um testamento, porque aí você não tem que dividir com o governo, certo? Enquanto seu assistente se desmanchava em agradecimentos, o jovem mágico sabia que o outro assistente ouvia tudo atrás da porta. Algum dos dois não resistiria à tentação de roubá-lo. Um, porque com certeza estava se sentindo traído. O outro, porque com certeza não ia esperar que alguma coisa acontecesse para se apossar da fortuna. E toda essa cena se desenrolou perante os atentos olhos e ouvidos do mercador. O final do show era uma variação mais assustadora do truque da crucificação. O início foi igual. Ele se deitou sobre a cruz e os grandes cravos foram martelados. A seguir, o grosso pano preto foi colocado e a cruz o crucificou. O assistente se aproximou com a surpresa final. Ele também teria uma estaca cravada no peito. O apelo visual do truque era enorme, pois a enorme estaca atravessava completamente o corpo do mágico, e a cruz fazendo com que grossos filetes de sangue escorressem para o chão. Da última vez em que havia se apresentado, o truque houve duas senhoras que passaram mal ao ver a cena. Ao final, o grosso pano seria puxado, deixando os cravos e as estacas caírem, revelando que o mágico fora novamente bem-sucedido. Segundo o script, o pano foi puxado, e lá estava o corpo de um homem crucificado, com uma grossa estaca no peito. O velho não resistiria à curiosidade, e fora ver o show do mágico, e em seu instinto não falhara. Sem saber, o jovem tentara desfazer o pacto que sequer sabia que havia feito, e pagara com a vida por isso. Pelos estudos do velho mago, não apenas com a vida, quem faz tratos com o mercador, paga com a própria alma.